o primeiro texto, que fala dos modelos econômicos, então é importante a gente saber aquela dinâmica, né, do modelo de mercado de pizza, como que funciona isso, né, as variáveis endógenas, exógenas, né, que a variável exógena, né, que naquele modelo do Mencken era a renda e o preço do queijo, ela que a flutuação delas é que iria fazer com que o modelo se movimentasse e a gente tivesse explicações para as variáveis endógenas, que são preço e quantidade de pizza. Eu acho assim, entender aquele funcionamento do modelo, saber quando que uma varia, qual é a curva que ela vai impactar, se é de demanda, se é de oferta, isso é fundamental. Isso é muito importante saber. Desenhar o gráfico, entender, né, como que o gráfico é construído, explicar o gráfico é muito importante. Vocês aí ficavam de olho nessa parte aí dessas questões. E as questões de conceito, né? Saber o que é, né, uma variável endógena, uma variável exógena, né, saber o que é um modelo econômico, esses elementos conceituais que o texto e as aulas aí que foram disponibilizadas, e nossos encontros aqui também foram exaustivamente trabalhados. Aí. No segundo texto, na Lide Souza, o texto é um texto bem denso, né? Um texto bem profundo, várias escolas aí para que vocês possam estar estudando, né? E minha sugestão é que vocês fiquem bem atentos, né? Para todas, assim, conhecer todas as escolas é importante, né? As principais características. Eu buscaria, né? Se eu fosse aluno, eu buscaria tentar entender assim quais são as principais características das escolas. Eu acho que isso aí seria uma coisa importante, né? As principais características das escolas, né? E aí ter uma ideia de tudo e saber que uma vai ter algo, vai avançar um pouco mais em relação à outra, né? Saber que os mercantilistas é o ponto de partida, né, da escola mercantilista. Os mercantilistas tinham a questão do dogma deles, né, que era a balança comercial favorável, o país tem que exportar mais e importar menos, né, e você tem que saber que isso fez com que, levou uma motivação para que né, os países que estavam mais organizados, né, Portugal, Espanha, a Inglaterra, eles se lançaram ao mar, foram em busca de riquezas para poder cobrir os saldos negativos que eles pudessem ter no comércio exterior, e isso viabilizou a descoberta de novas terras e o estabelecimento de colônias, né? E em seguida, aí você tem a fragilidade, o controle da importação, aquelas questões todas. Depois você vê os fisiocratas com todas aquelas discussões deles, né? Lembrando que François Quesnay era um médico, então para ele via a economia como um organismo, né? Então ele falava, a economia tem que ser igual a um organismo, o sangue circula livremente no organismo, a gente não deve ter controle de importação, né, tal. As importações não podem ser irresponsáveis, mas elas devem ser livres, porque elas viabilizam o processo de crescimento econômico. E por aí vai. E depois as outras escolas aí também vão estar enriquecendo. A escola clássica, aí você vem a questão de Adam Smith, ele traz a questão metodológica, tem muita preocupação com o método, né? Então, assim, são elementos importantíssimos aí que eu diria que vocês deveriam, né, se preocupar um pouco mais. Tá? Aí você tem a clássica, depois você tem a neoclássica. Aí a questão da clássica, ela traz a teoria do valor, a discussão da teoria do valor. O que é o valor? A teoria do valor? A teoria do valor diz o seguinte: como que eu vou saber o quanto vale, qual é o valor de uma mercadoria? Quanto vale uma mercadoria? Né? Se eu comparar duas mercadorias, quem tem mais valor? Aí a teoria do valor discute entre duas frentes. Uma é a teoria do valor-trabalho, que diz que a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir as mercadorias, essa quantidade que vai dizer, né, quem tem mais valor do que a outra. Onde eu gastar uma maior quantidade de trabalho, eu vou obter o maior valor. E por aí vai. E tem a teoria do valor-utilidade dos neoclássicos, que eles trazem o seguinte: olha, o valor é atribuído, né, aquilo que tem utilidade. O que tiver mais utilidade que a outra, para mim, eu vou dar um exemplo assim, né, vou abrir meu coração aqui para vocês. Um brinco,
não tem utilidade para mim. Um brinco que as meninas usam, né? Não tem utilidade para mim, um brinco. Entendeu? Então, assim, entre um brinco e, vamos supor, um relógio, eu prefiro um relógio. Então, o relógio tem mais utilidade para mim. Então, é essa concepção que os neoclássicos trazem. Então, assim, meu consumo vai ser em cima de elementos que têm utilidade. O que não tem utilidade para mim, eu não vou consumir, né? Porque a hipótese neoclássica parte do princípio que o meu consumo se estabelece não para eu tirar onda com um colega, não para eu dizer que eu tenho itens melhores do que, né, um colega. O meu conceito de consumo vai da minha utilidade, o que eu tenho de utilidade. O que é útil para mim nesse momento? O que é mais útil? Aí eu vou estabelecer uma lista, 10 produtos. Aí eu vou lá e compro os 10 produtos, adquiro os 10 produtos, porque todos eles têm utilidade para mim. Acho que esses são os elementos principais aí, tá, da escola neoclássica, que é muito importante. E assim, acho que eu falei para vocês aqui que, na verdade, a escola neoclássica, ela é fundamental e forma uma das árvores lá para a economia, lembra? A economia é o quê? Uma grande floresta. E ela, né, se a economia é uma grande floresta, ela tem o quê? Duas árvores, dois troncos, né, robustos, que são as duas principais teorias, teoria neoclássica e teoria keynesiana. Que essas duas aí eu tenho que me ater muito bem nessas duas. Né? As outras são importantes, óbvio, mas essas duas eu tenho que conhecer profundamente. Então basta você, né, entender, porque uma fala, e assim, é bom você buscar as diferenças. Olha, neoclássica tem um debate da teoria do valor, né? Os neoclássicos vêm dizendo, eles vão se contrapor aos clássicos com relação à teoria do valor, vão falar bem assim, olha, aqui não tem nada de trabalho, valor trabalho, difícil de mensurar, uma coisa abstrata, aqui tem utilidade. E também vão se contrapor o marxismo, porque a teoria marxista, ela vem também com essa ideia de teoria do valor do trabalho. Tá? Os neoclássicos vão falar, não, aqui é utilidade. E os keynesianos, para Keynes, essa discussão não é relevante. Aí isso é um ponto importante de vocês entenderem. Você pode ver que Keynes não está preocupado com a teoria do valor. Tanto que no seu livro, Teoria Geral do Juro, Emprego e Moeda, ele não trata profundamente dessa questão. Entende? Então, assim, é isso que você tem que se ater a isso daí de forma, né, bem precisa. Porque a teoria do valor é uma discussão clássica, neoclássica e marxista. São essas escolas que estão mais preocupadas. Não significa que as outras escolas, em momento nenhum, discutiram isso. Não, pode ter discutido, mas não é o ponto central, não é um elemento chave da escola. Então, assim, isso é fundamental a gente entender, sabe? Então, quem está preocupado com outras questões. Onde que as questões de preocupação de keynesianos e neoclássicos, elas vão se cruzar, mesmo que de forma divergente, mas elas se cruzam, na questão do papel do governo na economia. Papel do governo na economia. Aí eu acho que você deve, né, entender profundamente, porque para os neoclássicos o governo não deve intervir. O mercado, aí vem, eles trazem as ideias de Adam Smith lá dos clássicos. O mercado tem um automatismo, o mercado por si só consegue resolver uma questão de desequilíbrio através das forças de oferta e demanda que vão se interagir para os neoclássicos. Mas Keynes vai falar o contrário, Keynes vai falar o seguinte, olha, não é por aí. A gente sabe que, né, o mercado não tem essa capacidade. Até porque, aí onde que Keynes vai atacar? Quais foram os ataques de Keynes? Né? Ele vai atacar no coração da escola. Tá? Ele vai atacar no coração da escola. Como é que eu ataco no coração da escola? Eu ataco no coração da escola quando eu falo o seguinte, olha, primeiro, o alicerce da escola neoclássica são o quê? O mercado, ele tem um automatismo, a gente chama de automatismo, sabe? Uma alta regulagem, sozinho, que se dá através, né, da flexibilidade de preços e salários. Né? Se eu estou no mercado de trabalho, como preços e salários são flexíveis,
né? Então, assim, ó, se tem um desemprego muito elevado, o salário vai cair. Se tem muita gente procurando vagas, a renda média, a tendência, né, é diminuir. Tá? É essa flexibilidade que os neoclássicos falam. Né? Então, assim, se tem muita gente procurando um determinado produto, a tendência, né, é do que acontece com aquele produto está escasso, o preço sobe. Percebe? Então, se eu estou no mercado, onde tem um produto que todo mundo quer, arroz, né? O que aconteceu com o arroz? Então, assim, o preço está subindo do arroz, né? Pode ser que tenha quantidade suficiente, custo, aí tem outras variáveis que impactam no arroz, mas é como se fosse algo que é escasso, sabe? Então, um produto escasso, acho que o tomate era o melhor exemplo. Né, quando teve aquele problema, né, de algumas regiões de chuva intensa, outras seca intensa, a oferta de tomate diminuiu, o preço foi nas alturas. Entendeu? Então, assim, os neoclássicos falam assim, mas o mercado vai resolver isso. O preço sobe, né? Quem pode comprar, compra, quem não pode, não compra, e pronto. Aí Keynes vem com outra concepção. Keynes vai falar assim, gente, tem situações que o mercado não vai conseguir. Porque preços e salários não são flexíveis. Existe rigidez. Aí ele trata da rigidez. Rigidez de salário. O salário mínimo, a lei que estabelece o salário mínimo, é um ponto de rigidez. Chega um determinado momento que o salário não pode diminuir. Isso é rigidez, que Keynes fala. Né? Alguns preços são administrados pelo governo, preço de remédios, né? Gasolina. O governo tem que autorizar alguns preços, o governo tem que autorizar, né? Se vai aumentar ou não. Então, esses preços administrados têm uma certa rigidez. Esse é o pano de fundo. Essa é a questão central. Entendeu? Dentro das escolas. E aí Keynes vai falar? Ele vai falar do desemprego, outro ponto é o desemprego. Os neoclássicos vão falar bem assim, ó, existe desemprego voluntário. O que é o desemprego voluntário? Eu estou desempregado. Só que eu estou desempregado porque oportunidade tem. Só que eu não aceito trabalhar por aquele valor de salário. Eu acho baixo. Olha, eu tenho títulos, né, tal, eu não aceito. É demais para mim trabalhar e receber um salário mínimo. Então, eu prefiro ficar desempregado. Essa é a concepção neoclássica. Keynes vai falar bem assim, o desemprego é involuntário. O cara aceita receber metade do que ele recebia, só que ele não encontra oportunidade. Então, tá vendo as concepções totalmente divergentes, né, de desemprego, de papel do governo na economia, sabe? São questões de... Então, é isso que é importante, né, a diferença, tal, né, das escolas, isso é importantíssimo, tá? E também, né, a escola marxista, você saber que o mercado, né, não é harmônico, como os neoclássicos falam. Os neoclássicos falam bem assim, ó, o mercado é harmônico, existe uma harmonia no mercado para os neoclássicos, né? O mercado é harmônico. Só que o marxismo vai falar assim, não, existe o capitalismo, ele tem elementos intrínsecos que gera uma instabilidade. O próprio sistema gera a sua própria instabilidade. É aquela questão de abundância e escassez convivendo junto. Né? Lá fora você vê gente passando fome, dentro do supermercado abarrotado de produtos. Entendeu? Não, isso não são ideias revolucionárias, isso aí é questão de abundância e escassez. Uma hora vai explodir. Né? Porque assim, ninguém. Você não pode imaginar que as pessoas vão aceitar situações onde um grupo vai ter excesso, o outro grupo escassez. Uma hora isso explode. Né? E acontece, vira e mexe acontece aí, uma rebelião, né? O pessoal tenta invadir aí os condomínios de luxo. Enfim, uma hora acontece isso. O marxismo vai falar que esses são os pontos de instabilidade do capitalismo. Então não pode ter harmonia. Né? Um capitalismo é instável, Marx fala. Então, por isso que é importante entender o marxismo. Aí, por isso que existe. Por que Marx fala, as pessoas às vezes falam as coisas sem conhecimento? Por que Marx fala de luta de classes? Aí o pessoal, eu ouço aí muita gente falar assim, isso está ultrapassado, isso é coisa do século XIX. Marx está falando de luta de classe porque ele falou que o capitalismo tem elementos intrínsecos que gera a instabilidade do sistema. Entenderam? Então, não tem como ter harmonia. Então, o mercado não é harmônico.
Então, existe uma luta de classe pela mais-valia, que é a riqueza produzida, a riqueza gerada pelo trabalho. Né? As pessoas trabalham, geram uma riqueza grande e o capitalista se apropria da maior parte. Esta é a concepção marxista, que é importante a gente conhecer. Né? E em alguns momentos parece que a gente vive isso. Né? Você trabalha, poxa, a gente, um duro danado, trabalha, recebe uma mixaria danada, né? E o dono do capital, né, só enriquecendo, tal. Se você parar para pensar, em alguns momentos parece que nós vivemos o marxismo, né? Século XXI, hein? Século XXI. Parece que nós vivemos o marxismo. Né? Mas, enfim, eu queria que vocês entendessem e respeitassem o marxismo, porque foi uma grande contribuição. E também queria deixar bem claro meu registro de que não existe análise do capitalismo mais profunda, mais bem feita, melhor elaborada do que a análise marxista. Se você for falar do capitalismo, você tem que citar o marxismo. Senão o seu trabalho, o seu artigo está frágil. Falta elementos. Porque o Marx foi quem destrinchou o capitalismo de uma forma que nenhum outro autor fez com tamanha competência. Entenderam? Então, por isso que o marxismo é importante. Tá? E a escola estruturalista, que é uma escola... Por que o estruturalismo é importante? Porque ele está próximo de nós. Aqui, nós, América. América, né, latina, América que fala espanhol, castelhano, e o Brasil, né, que fala português. Entendeu? Então, assim, o estruturalismo é a primeira escola que volta os olhos para a América Latina e Caribe. Os problemas econômicos para esse país. Então, foi um movimento que fizeram, importantíssimo, né, que trouxe a preocupação de descobrir e proporcionar, né, saídas para os problemas dos países da América Latina e Caribe, que foram basicamente colônias, né, ou de Espanha ou de Portugal, né, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, Espanha. Né, entendeu? Maioria das vezes esmagadora dos espanhóis, né? Embora tenha a Guiana Francesa, aí você tem um ou outro nicho aí de outros elementos, mas de outros países, mas o grosso é Espanha, né? Em Brasil, Portugal, aqui basicamente, né? Então eu acho que é isso, né? Então assim, o que pode ser cobrado, né? Pedir para que você compare as escolas, né? Quais semelhanças, diferenças da escola, entendeu? Entender o conceito, saber que se eu falo de pacto colonial, balanço comercial favorável, eu tenho que saber o que estou falando do mercantilismo. Tá entendendo? Se eu falo, né, setores, né, setores, fugiu a palavra. São setores, fugiu a palavra aí, tá? Tipo improdutivos, né, inférteis, né? Eu tenho que saber que eu estou falando dos fisiocratas, né, que chamam indústria, comércio, serviço, né, de setores que não geram renda, né, traduzindo. Tá? São setores que não eles ficam à margem da agricultura. A agricultura é o grande setor, o setor produtivo, é o setor que, né, são férteis. Tá? Então, se eu falar de luta de classe, eu tenho que saber que eu estou falando do marxismo. Tá bom? E né, se eu trabalhar a questões de problemas econômicos de países da América Latina e Caribe, eu tenho que saber que eu estou falando da escola estruturalista, que é a única que se preocupa com esses elementos. Eu acho que os pontos principais são esses.